Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como eu sempre falo, mais um dia de Deus para a sua vida. Mais um dia que o Senhor fez para abençoar a sua vida, para se manifestar a sua vida, para que você o conheça mais. Quanto mais eu e você conhecemos o Senhor, melhor a nossa vida se tornará. Quanto mais eu amá-lo, quanto mais eu me entregar a Ele. Sabe, cada dia a minha vida vai ser mais prazerosa, mais gostosa de ser vivida. E é isso que eu quero, né? A palavra, né? O título desse programa nosso é Desfrutando do Amor de Deus. Desfrutar é usufruir de tudo aquilo que Deus, Ele fez para você, Ele fez por você. Jesus, Ele morreu numa cruz por você. Você tem usufruído da morte, do sacrifício, da ressurreição de Jesus, que é a salvação. Você tem usufruído que na cruz Ele levou sobre si as dores e as enfermidades, e você pode ter uma vida sarada hoje. No nome de Jesus, eu confesso na sua vida, seja sarado, seja curado no nome dEle. Você pode ter uma vida de paz, de perdão, uma vida de sabedoria, uma vida de liberdade. Tudo isso foi coisas que Jesus conquistou na cruz. E quando Ele ressuscitou, Ele deixou tudo isso à sua disposição, à minha disposição, para que eu e você viéssemos a desfrutar disso, viéssemos a usufruir daquilo que Jesus fez por nós. Pastor, como é que eu faço isso? Creia nele, conheça a palavra, pratique a palavra, e a sua vida, eu tenho certeza, vai ser muito melhor do que você tem vivido. Amém, meu irmão? Eu quero ler com você hoje um texto, vamos aprender junto aqui, algo fantástico, sobre a atitude do rei Ezequias. É muito interessante, porque o rei Ezequias está aqui em 2 Crônicas, capítulo 32. A Bíblia fala que esse rei, ele fez muitas coisas boas. O povo de Israel, ele estava completamente longe dos caminhos de Deus, ele estava completamente afastado da verdade, daquilo que Deus tinha orientado. E o rei Ezequias ele reorganizou o templo, ele começou a fazer toda uma transformação, né, tanto física quanto espiritual no meio do povo de Israel. Restaurou os levitas, os sacerdotes, ele restaurou o culto ao Senhor, ele fez coisas maravilhosas. E aqui diz assim, capítulo 31, verso 20 verso 20 e 21 diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e Deus o prosperou. Então Ezequias, ele foi um homem separado, foi um rei de Israel, que Deus usou para restaurar muitas coisas. O povo tinha abandonado o culto a Deus, ele voltou a fazer isso, voltou a celebrar a Páscoa, voltou a fazer os levitas novamente, os sacerdotes, tudo foi reorganizado. E tudo que ele fez, Deus prosperou. E o capítulo 32 começa dizendo assim: depois dessas coisas, de todas essas boas coisas, eu gosto dessa palavra aqui, ó, depois dessas coisas e desta fidelidade. Depois de tudo que ele fez e dessa fidelidade que ele teve com Deus, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou se apoderar-se delas. Então, depois de tudo isso, o que aconteceu? O inimigo se levantou e o inimigo veio contra a vida de Ezequias. O que eu quero falar com você hoje é sobre isso. Apesar de toda a tua fidelidade, apesar de todo o seu empenho em fazer as coisas certas diante do Senhor, você pode ter certeza que o inimigo, ele vai se levantar. Às vezes eu brinco, né, que às vezes chega pessoa e fala assim: pastor, o diabo se levantou contra a minha vida. Eu falo: não, ele nunca sentou. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha. Então, não é que ele se levantou, ele agora está disposto com todas as suas forças a invadir essa terra de Deus, a se apoderar dos valores, dos princípios de Deus que tem nas nossas vidas hoje. Verso 2 diz: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Primeira coisa, quando Ezequias ficou sabendo que o inimigo ia atacá-lo, a primeira coisa que ele fez, no natural, ele tampou todas as fontes de água que o exército inimigo poderia usar para saciar a sua sede, ou seja, para recobrar suas forças. Deixa eu te dizer algo.
A primeira coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Tampe todas as fontes de alimentação, de suprimento do inimigo. Se existe algum pecado na sua vida, se existe alguma área da sua vida que o inimigo pode usar para se alimentar, para se fortalecer, para te atacar, corta isso. Põe um ponto final nisso. Verso 4, assim muito se ajuntou o povo e tamparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Não vão beber água. No que depender de mim, você vai morrer de sede, diabo. No que depender de mim, você não vai encontrar pecado na minha vida. E diz aqui, ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Olha o que ele fez mais. Então ele tirou todo o suprimento de água do inimigo e agora ele levanta um muro. Levantou até um outro muro. O que é levantar um muro? É estabelecer um limite. É falar assim, daqui para cá eu não deixo que você entre mais. Daqui para cá você não vai invadir a minha vida mais. Diabo, para. Ele usou da autoridade dele, você precisa usar da autoridade que Jesus conquistou na cruz e te deu. Para falar não para o inimigo. Para falar não para o pecado. Para colocar um limite, daqui para cá não. Se você quiser fazer arruaça para o lado de fora, não tem problema nenhum. Para que serve o muro da sua casa? Não é para guardar aquilo que tem dentro da sua casa? Na rua, o andarilho está passando, está tendo bagunça, está tendo isso, é lá na rua. Diabo, você quer fazer arruaça para o lado de fora da minha casa. Na minha casa você não tem acesso. E a Bíblia diz aqui que ele fez armas. E fez armas e escudos em abundância. Sabe qual que é a sua maior arma de guerra, de ataque? Arma de guerra, de ataque? A palavra de Deus diz que é a própria palavra. A palavra de Deus é a espada. Você conhece a palavra? Jesus, quando foi atacado pelo diabo, Jesus usou a palavra de Deus para contra-atacar. Escudo. A Bíblia diz, lá em Efésios 6, que a fé é o nosso escudo. Você tem, o que é a fé? Como é que eu aumento a minha fé? Vós, porém, amados, edificando-vos, construindo a sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você tem orado no Espírito? Você tem orado em outras línguas para edificar a sua fé, para aumentar esse escudo, para que quando o diabo vier te atacar, quando o inimigo se levantar, o teu escudo esteja grande? Ezequias fez tudo isso. E verso 6 diz assim, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo, olha as palavras de Ezequias, sede fortes e corajosos, as palavras de Deus para a tua vida hoje. Não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha o que ele diz, porque há conosco maior do que o que está com ele. Você crê em Jesus, meu irmão? Amém? Jesus é maior. Lá em 1 João 4,4, se eu não estiver enganado, está escrito assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa se animar em relação a isso. Você precisa cobrar ânimo em relação, recobrar o seu ânimo baseado nessa verdade. Jesus está com você? Está. Então você é maioria. Você está do lado que já venceu. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha que palavra, olha que verdade para a sua vida, para a minha vida. Com o inimigo, com as pessoas que estão se levantando contra você, está o braço da carne, está a estratégia humana, a sabedoria natural, mas e com você? E comigo? Comigo está o Senhor, comigo está o meu Deus, para nos ajudar, para me ajudar a guerrear, para me ajudar e guerrear as minhas guerras. Continua o texto dizendo, e o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, olha o rei inimigo, quando ele ficou sabendo disso tudo, ele mandou um fofoqueiro, mandou um intrigueiro, mandou um que não vale nada, e falou assim, assim diz rei Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais? Vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém?
Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? O rei inimigo, quando ficou sabendo disso, ele mandou pessoas. Saiba disso. O diabo, quando ele sabe que você está disposto a caminhar com Deus, a viver uma vida sobrenatural, ele tem pessoas para falar isso para você. Você acha que vai dar certo? Você acha que você vai dar conta? Você acha que você vai me vencer? Você acha que você vai permanecer? Eu acho interessante aqui, quando ele fala que tirou os altares, né? Às vezes o inimigo vem para você e fala assim: você que se prostrava, você que tinha um altar na sua casa, com não sei quantos santos, não sei quantos isso e mais aquilo, você que fazia isso, fazia aquilo, agora você está se prostrando só a um Deus, você acha que esse único Deus é poderoso para te livrar das minhas mãos? Quantos ataques você já recebeu assim? Quantas investidas do inimigo, quantas conversinhas você já ouviu, né, de pessoas falando, questionando? Meu irmão, a vitória está, sabe na onde? Em você ficar firme, em você ficar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Não dê valor a essas conversas, não preste atenção nessas conversas. Não valorize essas conversas. Valorize a palavra de Deus. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. O diabo, ele é o mesmo, ele não mudou. Do mesmo jeito que o diabo não mudou, Deus também não mudou. Deus continua vencendo o diabo. Amém? Você está do lado dele, então você é vencedor. Diz aqui no verso 3: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Quantas pessoas vêm dizer para você que a vida está ruim, que está difícil, que está isso e que está aquilo? É aquilo, o diabo falando assim: Deus não foi capaz de livrar na vida delas. Deus não foi capaz de libertá-las. Você acha que Deus vai libertar você? Você acha que Deus vai te livrar das minhas mãos? Quem você acha que você é? Por que Deus faria isso? Olha as investidas do inimigo. Verso 14 diz: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Que diferença que tem? Eu destruí aquela vida, eu vou destruir a sua também. Não é assim, né? Agora, olha, ele continua dizendo: agora, pois, não vos engane, Ezequias. É como se o inimigo falasse: ó, não deixa esse pastor te enganar, não. Não deixa essa palavra te enganar, não. Não deixa Deus te enganar, não. Nem vos incite assim, nem lhes deis crédito. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu Deus das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Deus, do Senhor, do Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu Deus das minhas mãos. Meu irmão, olha o tanto de afronta. Mandou pessoas falarem, mandou carta. Você já recebeu alguma mensagem? Recebeu algum e-mail? Eu vou te pegar, você não vai conseguir. Meu irmão, isso é o normal do inimigo. Deixa eu te dizer algo. O diabo conhece mais Deus do que você e eu. Sabia disso? O diabo sabe quem é Deus. Por isso ele tem toda essa estratégia. Por isso ele gastou todo esse tempo. Ezequias falou duas coisas com o povo e o povo já ficou feliz. Animado, cheio de gás. Então vamos enfrentar o inimigo. Olha o rei Senaqueribe. Quantos versículos nós lemos? Quantas palavras, quantas afrontas. O diabo não mudou. O diabo continua o mesmo. Ele continua falando que ele é mais forte do que Deus. Ele continua tentando colocar no coração das pessoas que Deus não serve para nada. Ele continua tentando: não, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Eu tenho ouvido muito uma música do Cris Duran. Você lembra aquele cantor? Que é cantor do mundo, mundano, né? O Cris Duran.
agora tem um tempo já, não sei quantos anos, ele se converteu. Ele se dobrou a Jesus. E Deus tem usado ele com umas músicas, assim, com umas letras maravilhosas. E tem uma música que a gente toca muito lá na igreja, falando exatamente sobre essas coisas. Que as ondas, quando Pedro estava andando sobre a água, né, e as ondas começaram a vir, a música fala que as ondas repetidamente diziam para ele: você não vai vencer, você não vai conseguir. Quantas vezes, quantas cartas, quantas mensagens, quantas palavras, quantos pensamentos você e eu recebemos todos os dias. Você não vai conseguir, não vai dar certo, a tua empresa vai fechar, o casamento não vai para frente, hoje está mais fácil divorciar do que casar. E, meu irmão, quantas afrontas, quantas investidas do inimigo, dizendo: você não vai vencer. Mas essa música termina dizendo: mas a luz do mundo diz o contrário, e eu escolhi ouvir e crer na palavra de Jesus. A escolha é sua. Ezequias, o que aconteceu com ele? Ele tinha uma escolha para fazer. Ou eu vou dar valor às investidas do diabo, ou eu vou me sujeitar às cartas do rei Senaqueribe, ou eu vou me sujeitar às cartas escritas por Moisés, a palavra escrita por Moisés. O que você está se sujeitando a quê? A uma carta de uma vidente, a carta de um baralho de uma vidente, ou você está se sujeitando à carta escrita pelo apóstolo Paulo? Carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, à igreja de Corinto, à igreja de Filipos. A escolha é sua. O que Ezequias fez? Ele deu mais crédito à palavra de Deus do que à palavra do inimigo. Isaías 53 começa dizendo assim, ó: quem creu na nossa pregação, a quem se revelou, quem se manifestou o braço do Senhor. O braço, você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos entrar no intervalo, e você vai ver depois que o braço do Senhor se manifestou na vida de Ezequias. Por quê? Porque ele escolheu crer em Deus. E todas as vezes que você e eu escolhermos crer em Deus, ao invés de crer, de acreditar, de aceitar as investidas do inimigo, o braço do Senhor vai se manifestar nas nossas vidas, com vitória. Amém, meu irmão? Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Você vai aprender, você vai ver o que Deus fez. Amém?